E com o dólar em baixa, alguns brasileiros estão aproveitando para viajar e fazer compras no exterior. Segundo o Banco Central, os viajantes gastaram no mês passado 2 bilhões e 800 milhões de reais lá fora. Mas, em contrapartida, a queda do dólar prejudica a economia nacional. Essa semana, o dólar teve a menor cotação em 12 anos. Com a queda, muitos brasileiros estão optando por fazer turismo internacional. Esta consultora de viagem diz que um pacote com hotel 3 estrelas em Orlando, nos Estados Unidos, sai por R$ 2.400. Há um ano atrás, o turista pagou R$ 1.100 a mais pelo mesmo pacote. O dólar também começou a cair, então as procuras para viagens internacionais no geral tem sido grande forte aí das agências de viagem. Se por um lado é bom para quem quer viajar, por outro acaba prejudicando os exportadores brasileiros, que perdem competitividade porque o produto nacional fica mais caro lá fora. De acordo com o Banco Central, no acumulado deste ano, a entrada da moeda americana na economia brasileira chegou à marca de 50 bilhões de dólares. O país tem realizado ações desde o ano passado para desacelerar a queda do dólar. Em abril deste ano, mais uma medida. O Ministério da Fazenda aumentou a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, no cartão de crédito, para tentar diminuir as compras em moeda americana. Apesar das iniciativas, o setor industrial teme que a economia nacional seja prejudicada. Na medida que a indústria deixa de produzir aqui dentro, ela acaba desempregando. E aí você tem, então, uma mão de dois lados, né? Que ou você produz e emprega, ou você não produz e importa e aí desemprega. Bom, voltamos a conversar com o economista Carlos Eduardo Freitas. Doutor Carlos, está certo que o dólar em baixa prejudica a economia nacional, mas o problema do industrial brasileiro hoje é só o dólar em baixo ou há outros assuntos em questão aí, como, por exemplo, a reforma tributária, a alta carga tributária? O dólar em baixa trouxe à tona uma série de problemas estruturais da economia brasileira que estavam ocultos por uma taxa de câmbio muito desvalorizada por um dólar caro. Então, medidas de profundidade são necessárias. Não necessariamente reduzir a carga tributária, mas mudar a carga tributária. Nós temos uma carga tributária sobre a folha de salários que é muito grande e prejudica a competitividade dos exportadores brasileiros e da produção da indústria de transformação, da sua competição no mercado interno com as exportações. Então, o governo está, aliás, tratando disso. Tirar essa carga tributária da folha de salários e colocar nos impostos gerais. Isso é uma medida importante. Pagar o ICMS atrasado, a devolução do ICMS para as exportações também é uma coisa importante. A infraestrutura logística de transportes, etc. Tudo isso resolve esses problemas estruturais, ou seja, mas são medidas de médio prazo. No curto prazo, o Banco Central tem procurado, quer dizer, o governo tem procurado comprar dólares no mercado pronto, quer dizer, comprar dólares. Isso não tem resolvido. E não resolve. Isso é inflacionário, isso obriga o governo a colocar mais títulos no mercado, aumentar sua dívida em reais, aumenta a taxa de juros, o que incentiva os investimentos estrangeiros e, de certa forma, equilibra o mercado, tira a volatilidade, como dizem os especialistas, do mercado de câmbio, o que também dá tranquilidade a esses movimentos financeiros. Então, talvez fosse de se considerar a hipótese do Banco Central do governo parar de comprar dólares no mercado, talvez, evidentemente, comprar no mercado futuro seria importante através das suas operações. Agora, doutor Carlos, com todas essas questões, com dólar em queda, com a alegação de industriais de que a alta carga tributária está provocando uma desindustrialização do país, isso foi feito inclusive essa semana na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Alguns empresários disseram que o Brasil está passando por uma desindustrialização. Quer dizer, o que de fato está acontecendo? Realmente a gente está passando por esse processo? A desindustrialização eu acho um termo muito forte. Eu não consegui enxergar isso até o momento. É claro que essa nova estrutura da economia mundial faz com que certos setores da indústria de transformação já tenham que mudar o seu foco, tenham que mudar o seu produto, tenham que mudar a sua tecnologia, tenham que mudar os seus mercados. Então não adianta ficar insistindo num dólar mais elevado. Uma redução de carga tributária, evidentemente, sempre é melhor para o setor privado ter uma carga tributária menor. Mas isso tem outros objetivos do governo, isso é uma questão mais ampla que não pode ser encarada só
dessa forma. Então, algumas mudanças, de fato, há uma mudança estrutural na economia do mundo, na economia mundial, isso requer mudanças de fundo na economia brasileira. Isso, sem dúvida alguma, tem que ser tomado. Agora, a redução de carga tributária, sim, isso é uma reivindicação permanente, natural do setor privado. A conferir se seria o caso de fazer esse tipo de coisa agora. Agora, só para completar, é preciso dizer, o problema que o Brasil está vivendo, repito, não é simples. Né? Ele é um problema complexo e que requer, evidentemente, não tem solução simples para ele e requer medidas realmente de estadista, quer dizer, requer um diagnóstico sobre exatamente o que nós temos. Nós temos uma mudança estrutural ou nós temos uma mera mudança passageira, algo transitório na economia mundial. Aí o tratamento depende do diagnóstico. Ok, doutor Carlos, obrigada pela sua participação, pela sua análise aqui no Repórter Brasil. Catiúcia? Obrigada.